Você já ouviram falar aquela frase que a pressa é inimiga da perfeição? Pois essa ansiedade de querer ver as coisas acontecer logo, ela é boa em parte, mas ela precisa ser equilibrada, porque senão ela vai acionar uma coisa chamada precipitação, sabe? E muitas vezes a precipitação é o resultado de quem muitas vezes não quis esperar as coisas acontecer no seu percurso normal. Então é o seguinte, ó, a palavra do Senhor nos diz todas as promessas que Deus faz para nossas vidas. Deus manda que eu espere. Na verdade, esperar não é uma qualidade que é natural do ser humano. Nós não somos dados a esperar, porque a ansiedade da gente faz com que a gente queira que as coisas aconteçam logo ou no tempo da gente. Mas nem tudo vai acontecer assim, do jeito que a gente acha. Porque se a gente seguir o caminho da ansiedade, a gente vai contabilizar muitas frustrações, muitas decepções. Observe o seguinte, eu quero compartilhar com você mais uma das lições que as Escrituras Sagradas deixam para nós. Nessa oportunidade, eu quero trazer para você o exemplo de um homem chamado Josué e Caleb. O Caleb, ele vai se sobressair e ele vai deixar uma lição digna de ser seguida. Sempre estou dizendo para meus irmãos, para todos que me ouvem, que a Bíblia é o manual do Criador. Se eu me orientar pelos conselhos que estão nas Escrituras Sagradas, não vou ter decepção alguma, sabe? A maioria das decepções da gente, dos seres humanos, se dá naquelas pessoas que a gente aqui na Terra tomou como modelo, como referência, e ninguém é 100%. Então, eu não posso esperar 100% de nenhum ser humano, né? Porque ele já é ser humano. Mas o manual do Criador me deixa exemplos de pessoas que agiram de forma correta o resultado que tiveram e me mostra também um exemplo de pessoas que agiram de maneira precipitada, que erraram nas suas decisões e as consequências que tiveram. Tem um vídeo no meu canal que eu estou falando que a Bíblia é um manual de sucesso. E é, porque é por ela que eu posso tomar as lições que me levam ao lugar da vitória. Tem pessoas aí que ainda estão no seu percurso, você ainda não viu o desfecho final da história. Tem muita gente muito conversadeira, muita conversa, muita coisa, mas a história ainda está desenrolando. Mas as histórias que estão aqui na Bíblia, para servir de exemplo para mim, de modelo para mim, já são história completa. E que eu já posso ver início, meio e fim. Então, eu tenho tudo para ser bem-sucedido. De início, eu tenho 31 anos nos caminhos de Cristo. Eu não tenho uma decepção. Por que eu não contabilizo decepções, né? Porque eu, desde os meus primeiros passos em seguir a Cristo, em me orientar nessa terra pelos conselhos da palavra de Deus, eu tenho buscado prestar atenção no que está escrito, certo? À minha volta, eu vejo cada um do seu jeito, que Deus abençoe fulano, abençoe Bertano. Mas eu procuro me orientar pelo que está na palavra, porque esse foi o conselho que ele deu para Josué. Ele disse, olha, tenha cuidado de fazer conforme está escrito. Do que está escrito, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Siga de acordo a minha palavra. Então, seguindo conforme ela, não tem erro. Você vai viver o que Deus falou que iria acontecer se você obedecesse àquela instrução que Ele lhe deu e você decidiu obedecer. Aqui agora eu quero falar sobre paciência. Paciência, né? Num tempo de tanta de agitação, você ter paciência, é possível sim, é possível. Primeiro, que paciência é um dos frutos do Espírito Santo. E você pode pedir, Senhor, me concede, certo? E você também pode decidir também. Naquilo que você se sente muitas vezes agitado, se coloca diante do Senhor e diz, Deus, me conceda, sabe, o teu Espírito. E por meio do Espírito Santo, um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio. Você vai ver lá no livro de Gálatas que a presença do Espírito Santo em nossa vida, ele vai nos conceder uma virtude chamada domínio próprio, que quer dizer equilíbrio. E
E o próximo fruto, com 9 gomos. Então tem 9 virtudes que faz fluir nossa vida. Um é domínio próprio, outro é paciência. Ele vai te conceder. E você vai saber que tudo tem seu tempo debaixo do céu. O que Deus falou que ia fazer, Ele vai fazer, mas Ele faz no tempo dele. Então cabe a mim, se eu esperar, eu vou ver a bênção de Deus se materializar. E a Bíblia diz que as bênçãos de Deus enriquecem e não acrescenta dores. As dores que muitas pessoas têm vivido é por causa das precipitações, e não esperar o momento do Senhor, não esperar Deus falar e age do seu jeito, se orienta pelos seus olhos. E eu lhe digo que o maior inimigo daquela visão que Deus tem te mostrado, o maior inimigo das promessas de Deus é nossos próprios olhos. Porque os nossos olhos mostram o que está diante da gente. A realidade desse problema, daquilo que está, mas Deus fala ao meu entendimento, Deus fala ao meu coração, Deus motiva a sua fé para que você veja além. E aquilo que Ele fala, se eu perseverar em confiar, se eu perseverar pacientemente na expectativa do que Ele falou, é questão de tempo, mas os meus olhos vão contemplar. Então, no livro de Josué, capítulo de número 14, vai comigo aqui, vai comigo. Josué, capítulo 14, versículo 7. Olha que lição linda, vai ficar para nós. Diz assim, ó, eu vou pegar do versículo 7. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Gade-Barneia a espiar a terra. Ele falando. E eu lhe trouxe uma resposta como sentia no meu coração. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então, Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpétua, pois perseveraste em seguir ao meu Deus. O 10. Agora, aqui é Caleb dando testemunho. Agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou as palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Agora, eis que hoje eu tenho 85 anos. Agora, olha que declaração linda que ele vai declarar, ó. E ainda hoje, estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força, então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Olha o 11, vou repetir o versículo 11. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquela época? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair, como para entrar. Meu irmão, que coisa linda, que perseverança, meu irmão. Ele teve um posicionamento correto. Ele perseverou naqueles dias em confiar no Senhor. E aí você vai ver, pastor, essa confiança foi em quê? Aí você vai ter que ler. Lê o capítulo 13 do livro de Josué. E aí você vai ter todas as informações, porque o tempo não permite a gente falar tudo. Então, nesses dias, o posicionamento que ele teve foi um posicionamento agradável. E daí foi liberada uma promessa para ele. Foi dito que quando aquelas terras fossem repartidas, a terra que ele pisou os pés dele seria dado como herança. Que coisa linda. E ele perseverou. E o coração dele nutriu a expectativa. 1 ano, 2 anos, 3 anos, e foi se passando. Foi se passando. A Bíblia diz que a esperança, quando ela demora, o ser humano tem a tendência de ficar mais fraca. Mas ele, ó, perseverou. 10 anos, não foi? 20, 30, 40 anos, meu Jesus. Aí tem gente que dá, não, já tô morto. O ser humano é assim, quando Deus faz uma promessa e não vê ele se cumprir no tempo dele, ele conclui, então quando isso aconteceu eu já morri, entendeu? Eu já
já não vale mais nada. Não é assim não, meu irmão. Tem uma outra coisa, Deus é lindo. Se Deus te faz uma promessa, a promessa que Ele me faz na Bíblia, a partir da hora que eu decidi, a partir do momento que eu me posicionei e decidi crer naquilo que Ele falou, e nisso aqui eu persevero, meus passos, Deus que sonda meu coração, meu entendimento, Ele está vendo a motivação e a minha expectativa. Se Ele vê que eu decidi confiar nessa palavra que já está liberada aqui, ó, é muita promessa liberada para nós, certo? A partir desta hora, Deus estabelece o tempo da resposta para isso aqui na minha vida. Só que tem uma coisa linda. Quando você persevera em confiar no Senhor, e esse tempo passa, no momento em que Deus fazer cumprir a promessa, Ele vai te renovar a ponto de você sentir tão forte como no dia que Ele fez a promessa. Por isso que a Bíblia diz que as bênçãos de Deus enriquecem e não acrescenta dores. Então, ele perseverou em confiar. E sabe quem é o nosso Deus? Sabe quem é esse Deus? É o nosso autor, o nosso Criador. No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 33, diz assim: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, caminha e não se cansa, voa com asa como de águia. Sabe? Vê lá, os que esperam no Senhor renova as suas forças, porque Deus vai renovar para que no momento que Ele cumpra, essa pessoa possa celebrar, porque perseverou em confiar nele. Então, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 36, diz assim: porque necessitais de paciência, para depois de haver feito a vontade de Deus, então assim alcançar a promessa. Então, tenha paciência, não se precipita não. Confia no que Deus tem falado. Ele é Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria eu e não faria, falaria eu e não cumpriria, diz o Senhor. Então tenha paciência, atente para o que Deus falou. Se posicione naquilo que é seu dever, naquilo que Deus também espera de você. O que cabe a você, naquilo que Deus manda. Se é para orar, ore, continue orando. O que é que Deus orienta que você deve fazer em relação a essa causa em que você está pedindo a Ele a intervenção? Porque Deus trabalha dizendo, eu te ajudo. Então a parte que cabe a você, você tem que fazer. Mas o que você não pode, é Ele que vai confirmar. E na hora do Senhor, quando Deus dizer, é agora, pode ter certeza, a bênção vem completa. Ele vem primeiro trazendo, Ele já vai te renovando. Só em estar esperando nele, você já vai passando por renovação. E nesse tempo também Ele já vai te preparando para você saber administrar o que Ele vai confirmar, o que Ele vai colocar em suas mãos. Então, eu concluo dizendo, tenha paciência, persevere em confiar naquilo que Deus tem falado. Faça a sua parte. Vai ser questão de tempo para você ver, os teus olhos vai contemplar essa situação. Tudo que você está contemplando hoje, até desagradável, vai passar. Se você estiver perseverando e fazendo o que o Senhor instrui na palavra. Não é se comportando de formas erradas, não. É seguindo a instrução do Criador, mostrando para Ele que sua expectativa está nele, que a sua confiança está nele. Então é o que disse Josué: eu tinha 40 anos quando o Senhor me fez a promessa. Agora estou com 85 anos. Mas Ele faz a declaração e eu me sinto tão forte como no dia em que Ele me fez a promessa. Estou pronto, tanto para a guerra, como para entrar, como para sair. É tanto que ele pediu a Josué, que Josué também já tinha sido promovido, e Josué, que era parceiro dele, né, em perseverança, em confiança em Deus. Josué já tinha sido promovido e era o líder naquela época, era o pastor do rebanho naquela época. E não foi as pessoas que foram lá lembrar ele a promessa, não, foi ele que atentamente, perseverando, observando as coisas acontecendo, e de repente ele viu as terras sendo repartidas, ele falou, olhe, o tempo de Deus chegando, e é ele que vai lá para Josué e diz assim, lembra Josué, quando a gente estava lá em Garde Barneia,
que a gente entrou a espiar a terra e a gente trouxe um relatório digno de confiança e Deus se agradou. Lembra que Moisés, servo do Senhor, fez uma promessa para nós? Porém, é aí que ele vai dizer, eu tinha 40 anos, estou agora com 85, porém me sinto tão forte. E depois que ele faz essa declaração, para provar isso, ele falou, eu não quero que você me dê aquela planície ali, aquele lugarzinho para quem já não tem mais condição de lutar. Não. Eu quero que você me libere a bênção e me entregue aquela cidade onde tem um guerreiro chamado Arba. E a cidade chamava Kiriat Arba. Por quê? Por causa do nome de um guerreiro que fazia aquela cidade viver sempre em guerra. Então, Kiriat Arba vivia uma situação dramática por causa deste líder, guerreiro que atuava lá e fazia o lugar viver essa situação. Ele falou, ó, libera a bênção sobre a minha vida, porque eu vou partir para o combate e vou mudar a história daquela montanha. Vou mudar a história daquele povo. E ele partiu para o combate, ele foi para cima. Resultado, a palavra do Senhor resista, que aquela cidade chamada Kiriat Arba, depois que Caleb chegou, e mediante a direção de Deus na vida dele, ele mudou a história daquele lugar e aquela cidade começou a se chamar Hebron, cidade de um povo abençoado. Valeu a pena ele perseverar. É assim, quando você persevera e a bênção de Deus se materializa em minha vida, na sua vida, pode ter certeza, a sua casa, a sua família, os que estão à sua volta, também serão abençoados pelo resultado daquilo que Deus fez e operou em nossa vida. Que assim seja na sua vida, na sua casa, na sua família. O tempo vai passar de uma forma ou de outra. Se você for precipitado, o tempo vai passar e você vai ter o resultado, muitas vezes, das precipitações. Se você decidir perseverar em confiar no Senhor, o tempo vai passar e você vai ver as bênçãos do Senhor se materializar com suas forças renovadas e vai usufruir do que Deus prometeu e pessoas que estão à volta também vai usufruir do resultado da sua perseverança. Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus te ilumine e que você receba do Senhor esta virtude chamada domínio próprio e paciência. Mas para isso, peça a Deus, peça ao Espírito Santo que ele te encha da presença dele, que é por meio dele que você vai se manter nesse equilíbrio até ver o desfecho de tudo aquilo que Papai do Céu tem falado com você, tanto aqui como ao sair dessa terra. Deus te abençoe.